noite a todos. Vamos agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores que nos orientam nesses estudos, que estão sempre a nos acompanhar, trazendo para a gente as melhores oportunidades de reflexão, trazendo para a gente as melhores vibrações e oportunidades que nos faculta aprendizado, equilíbrio, atenção. Nós não sabemos, não conseguimos dimensionar o tamanho da proteção, o campo energético que nos envolve nesses momentos de estudo, mas sabemos que eles estão conosco e que nos abençoam e nos protegem. Então, aos nossos queridos amigos espirituais, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado, e que Jesus abençoe a todos nós, incluindo eles, que são os nossos benfeitores de toda hora. Boa noite a todos. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. E hoje a nossa querida Patrícia vai fazer a apresentação do capítulo 11, a leitura comentada, como nós falamos. E aí é muito importante que todos participem, tirem as dúvidas, deem as contribuições para o nosso estudo ficar mais produtivo. Tá bom, gente? Patrícia, a palavra está com você, então. Obrigada, Sérgio. Boa noite, pessoal. Nós vamos hoje no capítulo 11, Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços? Exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência. Lísias, né, nesse pedaço aqui, está dizendo que ele não pode acompanhar André em tudo, porque ele tem obrigações a fazer, e os ministérios, nos departamentos lá, os ministérios, né, todas as partes, são muito extensas, então é muito difícil, um só dia, não, mesmo, ele não conseguiria, o André vai precisar de vários dias para conhecer tudo, para poder entender de todos o que faz cada ministério, como funciona, e poder também né, apreciar e aprender, né, mais sobre cada um. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessada em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Na ida, o André ficou muito... é igual quando a gente faz uma viagem pela primeira vez, quando você vai, você observa muito mais as paisagens, tudo, da mesma forma, e também o aeróbus estava cheio de pessoas que ele não conhecia, e então ele ficou um pouco tímido, ele ficou um pouco reservado, mas na volta, isso já não incomodava mais. Aí foi a hora que ele pensou de aproveitar, já que Lísias não ia poder, né, acompanhá-lo mais nesse dia, ou talvez nos próximos dias, que seria o Clarencio que queria acompanhá-lo, e ele tinha muita pergunta, muita indagação, então ele aproveitou esse momento da viagem de volta para poder esclarecer mais coisas que ele precisava, que ele queria saber, né?
Patrícia, eu queria só Oi. fazer um comentário, que é o seguinte. A gente já pode perceber que o André Luiz ele tinha uma formação, a formação dele era na área de saúde, ele era médico, né? Quando encarnado. Mas ele tinha um tino jornalístico muito bom. Então, a gente vai perceber na leitura desse livro, e também nos seguintes, né? Quem já leu, ou quem, né, além desse livro, começar a ler outro, vai perceber que ele tinha um espírito muito curioso, que é uma coisa muito comum, né, nessas duas áreas, que é o cientista e o jornalista. Então, ele vai esmiuçar, vai aproveitar a presença do Lísias para começar a fazer as perguntas para ele entender aquele novo mundo. E aí... Para ele tudo era novidade ali, né? Ele não... era tudo novidade, e ele queria entender como que funcionava, como que eram as rotinas, os mecanismos, a história do lugar, né? Então, você vai ler aí a primeira pergunta dele, fica nítido essa veia, digamos assim, essa curiosidade dele, mas é uma curiosidade útil, ele não perguntava nada assim por motivos fúteis, era um, um autêntico interesse em aprender, em compreender, não é? Então, Sim. Parece ter sido um espírito escolhido assim com muito critério para esse tipo de missão. Então, a espiritualidade que, né, superior, que tem um conhecimento muito mais amplo, já via nesse espírito um potencial. Assim como, por exemplo, personagens como o próprio Humberto de Campos foram escolhidos para outros tipos de missão, né? Mas o André Luiz, também na arte da escrita, né, no campo da escrita, mas o André Luiz... Vocês dois, sai daqui! Nossa Senhora, resolveram brigar. Então, ou seja, ele tinha essa característica, né? E foi muito vitoriosa essa missão dele, porque os livros dele vai trazer um retrato pormenorizado do mundo espiritual, coisa que não tinha em nenhuma obra na história da literatura, seja laica ou religiosa, digamos assim. Pode continuar, era só fazer essa observação sobre esse aspecto da vida dele. Nossa, mas que coisa! Peraí, só um minutinho. Tá hoje. Eu também tenho eu também tenho esses problemas aqui, Patrícia, pode ficar tranquilo. Com os cachorros? Não, engraçado, dos tempos para cá, o mais antigo tá brigando com o mais novo. Ele não brigava antes, mas de uns tempos para cá tá assim. Vamos continuar. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Pois é, igual você disse, né? Ele estava querendo saber como era cada colônia, se tudo funcionava, se todas elas funcionavam da mesma forma, né? E do qual Lísias respondeu, de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir, mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade,
permanece em degraus diferentes na grande ascensão. É como ele diz aqui, né, assim, nas esferas materiais, cada região, cada estabelecimento revela um traço peculiar, porque aqui, né, existem países diferentes, estados diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, e lá, da mesma forma, as colônias eram diferentes, que as pessoas lá se agrupavam. Aqui pelo meio, né, agora lá não, é pela evolução, né? Elas se agrupam pela evolução. Letiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, da mesma forma que nosso lar, eles foram, né, ele vai falar mais na frente, Alvorada Nova, de lá tiraram a ideia para a construção do nosso lar. Dessa mesma forma, também, outras colônias visitam o nosso lar para também ter ideias para fazerem, né, suas colônias, construírem seus... Cada organização apresenta essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Alvorada Nova, segundo eu vi, ela fica sobre São Paulo, diz que é na inclinação de Santos. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Então, antes não existia o Ministério da Regeneração. Foi só com o atual governador que se virou ministério. Eram só serviços regeneradores. Assim procederam, considerando que a organização em ministério é mais expressiva como definição de espiritualidade. Nesse ponto aqui, Sidney, eu fiquei pensando o seguinte: ministério, com a definição de ministério, a organização é mais expressiva como definição de espiritualidade. Aí talvez seja porque, na realidade, os ministérios eles deveriam, né, executar tarefas, trabalhos, e é o que a espiritualidade faz, né? Ninguém fica parado, ninguém fica sempre executando. Eu não sei se você entende essa frase como isso, ou alguém mais. Sim, tem uma conotação nesse aspecto, mas eu entendi da seguinte maneira: se a gente comparar as duas palavras, ministério e departamento, a palavra ministério ela tem, por definição, um aspecto mais amplo. Departamento seria como um pedaço do ministério, né? Não, é porque as conotações, a palavra departamento, a conotação dela é puramente, digamos assim, material, burocrática, que quando você pensa em departamento, você pensa numa repartição, você pensa num setor. Mas ministério, por exemplo, se a gente for pensar, quando a gente pensa num pastor, por exemplo, da igreja, ele fala, ele expressa, para falar sobre a missão dele, sobre o trabalho dele, como um ministério, fazer o meu ministério começou em tanto,
Entendeu? Então, Inclusive, assim, eles são ministros, né? Eles se denominam ministros da religiosidade, por assim dizer. exatamente. Então, a palavra ministério, ela tem um aspecto, assim, que não se dirige, que não define só no campo material. Ela tem uma gama de sentidos e que deixa espaço para essa conotação, tipo de missão, né? Aham, de, de objetivo, digamos assim, de tarefa. Já o departamento é como se fosse um ajuntamento, né, de uma determinada de uma determinada coisa. Por exemplo, se a gente pensar departamento pessoal, só é uma coisa só fica ligada aos dentro de uma recursos humanos, empresa, né? né? O departamento de logística, só ligado à questão da estrutura, né? É. Alguém O levantou a ministério é mão? mais amplo, né? A O palavra ministério ministério é é mais mais ampla. amplo, então ele deixa essa conotação um pouco mais, digamos assim, mais espiritualizada mesmo, né? Porque é como se cada ministro desses 72 ministérios, desses 12 ministérios, aliás, que cada ministério tem 6 ministros, mas os ministérios são 12. Não, eu acho que são 6 ministérios com 12 ministros. É isso que eu estou falando. Não, É. são 6 ministérios, né? E cada Aham. ministério tem 12 ministros. Então, são 72 no total. Que a gente viu isso no início. Esse número 72 ele tem um aspecto simbólico também. Então, foi uma decisão que eles tomaram na fundação da colônia Nosso Lar. Apesar de copiar tudo da colônia Alvorada Nova, decidiram, né, de forma muito pertinente, mudar a palavra departamento para ministério. Então, acho que faz muito sentido. Eu fui, sabe, eu entrei na página da Alvorada Nova, embora eles tenham copiado, mas eles copiaram mais porque a estrutura lá é totalmente diferente, né? Da de nosso lá. Sim, porque É, como as cidades na Terra, cada uma tem as peculiaridades, né? é, Então, os grupamentos é que vão moldando aquela estrutura. Tem algumas coisas similares, né? Básicas para todas, né? Mas cada uma tem sua peculiaridade. é verdade. Mais alguém, gente, quer fazer uma contribuição aí? Então, segue adiante, Patrícia. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Lá, né, só se muda, né, de posição quem está espiritualmente pronto para assumir aquela nova. Não existe o que nós temos aqui, aquela famosa troca de favores, né? Lá segue uma hierarquia de tudo. E especificamente, Patrícia, desse ministério aí que eu estou falando de união divina, é porque você lembra que no início nós lemos é o ministério que está ligado às esferas superiores? É o do esclarecimento, né, e da união divina. Eu acho que são É esses o, é dois, o né? da elevação e da união divina. Da elevação, né? Mas o da união divina digamos assim, é o mais superior deles. Tanto é que o André Luiza, ele se admirou quando soube que o Ministério da União Divina que tratava, né, das águas. Exatamente, bem lembrado. Porque porque é um Ele não ministério imaginava ligado que... mais às coisas espirituais, e André se surpreendeu pelo fato
desse ministério está responsável pela distribuição das águas. Mas é porque é uma coisa tão importante, um aspecto tão importante, e exigia tanto trabalho de magnetização e de preparação, que só os espíritos que faziam parte daquela equipe do Ministério da União Divina tinha, digamos assim, o gabarito, a capacidade para fazer esse trabalho. E é por isso, por ser um ministério tão elevado, que tem tão poucas, digamos assim, adesões a ele. Por quê? Porque as outras pessoas, como nós todos, ainda estão mergulhados nas nossas falhas morais, nas nossas complicações. Então, é muito importante que reencarnemos de novo, para continuar Ele fala, as inclusive, aqui, né? experiências e tudo. Então, ou seja, para sobrar um espírito que não precisa mais que não tem que atender mais essa condição de reencarnar, são raríssimos os casos. Por isso que são tão poucos, né? Que eles vão falar 4 em cada 10 anos. Em cada 10 anos, que Na ele fala aqui. colônia com mais de, né, com 2 milhões de habitantes, digamos assim. Então, ou seja, é uma informação realmente surpreendente. E eu vi aqui, né, também dele falar, nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Não, tem que estar, o espírito tem que estar realmente preparado para assumir, né, essa posição de mais elevação. Aí ele fala, né, somente 4 entidades conseguiram ingressar com a responsabilidade definida no curso de 10 anos, no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvi essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber a cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Aqui, né, os recém-chegados, nem todos aceitam a condição, né, e se revoltam, aí eles são encaminhados, né, para o Ministério da Regeneração. Eles chegam no Ministério do Auxílio, não conseguem se adaptar, aí são encaminhados ao Ministério da Regeneração para ver se são lapidados ali, né, e conseguem entender para conseguir evoluir. E com o tempo, no Ministério do Auxílio, eles são admitidos aos trabalhos. Então, de início, fica, né, só o tratamento, o conhecimento, para depois trabalhar. Inclusive, mais para frente, o André parece que vai pedir a Lísias que ele queria um serviço, né? E só que ele estava pensando uma coisa maior, depois ele se recolheu, mas isso aí é para frente. Só comentar essa divisão aí né, esse fluxo que o André Luiz comentou aí, sobre esse grupo que vai para o Ministério da Regeneração. Por exemplo, vamos supor que o André Luiz tivesse chegado primeiro no Ministério do Auxílio. E nada disso que estava sendo colocado para ele, as informações, os aconselhamentos, vamos supor que ele se mantivesse igual antes, né? Fixo na revolta,
né? Na indignação. Depois de um certo tempo, quando esse espírito já está, do ponto de vista da saúde, já está um pouco restabelecido, se ele demonstra boa vontade em aprender, em melhorar, em servir, ele continua no Ministério do Auxílio como trabalhador, não Uhum. é? Agora, E, se é um espírito como acontece muito, né? O André Luiz já relatou isso e vai relatar muito em seus livros. Se o espírito não tem essa boa vontade, né, para a mudança, para, digamos assim, receber as orientações, os conselhos, ele vai para esse Ministério da Regeneração. para poder Lá, aprender a ser mais humilde, a ficar mais, lá a né? coisa é um pouco mais pesada, não tem todo, digamos assim, esse trato que tem no Ministério do Auxílio, porque quando a gente demonstra uma capacidade de compreensão, entendimento e boa vontade, a gente passa a ter um pouco mais de liberdade de escolha. Quando falta isso, o que acontece? Tem muitas coisas que são decididas por nós. Então, é o que acontece no Ministério da Regeneração, né? Que é o que Sim. vai acontecer, por exemplo, no nosso planejamento reencarnatório. Quando o espírito tem um pouco mais de adiantamento, quando ele tem um pouco mais assim de firmeza moral, de boa vontade, de humildade, é concedido a ele a possibilidade de contribuir para, digamos assim, as tratativas de como será a sua próxima reencarnação. Quando é um espírito que ainda não tem essa consciência, quando é um espírito que ainda não tem essa capacidade de discernimento, é tudo decidido por ele, Aí que né? De é forma, por digamos assim, expiação, né? é, de, de forma um pouco assim mais restrita pela espiritualidade superior. Então, de certa maneira, essa narrativa aqui do André Luiz traz para a gente essa questão que a gente já viu em outras literaturas né, do campo da doutrina espírita. Podemos Uhum. seguir, Patrícia, se alguém quiser falar, gente, fiquem à vontade. Só eu e a Patrícia. Tá achando que só Estamos nós falando dois aqui. estamos nessa reunião aqui, viu, Patrícia? Acho que o pessoal foi todo mundo embora, hein? Vamos lá. Ó, tá. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A união divina, né, já tem que estar totalmente livre do materialismo, livre de tudo,
É um espírito que já se elevou, né? Que está moralmente elevado. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca neste terreno. Mas nunca... Aí André perguntou, né? Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos de seus abrigados com os irmãos do umbral. O Ministério da Regeneração, ele fica mais próximo ao umbral? Em si. Porque Física, como é uma estrela, né? O formato é de uma estrela, né? A sede da governadoria e mas sim, cada uma aponta mas, para um lado, né? mas o raciocínio que a gente tem que fazer é o seguinte: como é que é essa proximidade do umbral? Porque o umbral, ele não é, digamos assim, uma região circunscrita num determinado lugar, né? Uhum, Porque é uma sintonia vibratória que aproxima as pessoas de uma determinada região, mas essa região é vasta, né? Ela não é, digamos assim, um vale específico, digamos assim, não. Então, é uma região que tem de comum, né, digamos assim, a sintonia vibratória daquelas pessoas. Então, como nós falamos antes, que no Ministério da Regeneração, é para lá que vão aquelas pessoas que não têm condição de ficar no Ministério do Auxílio, porque não compreenderam, o discernimento delas ainda é baixo, elas estão com, por exemplo, com sentimento de revolta, de incompreensão e outras condições que provocam um desequilíbrio, elas vão para o Ministério da Regeneração, para trabalhar isso, digamos assim. uhum, Por que o Ministério da Regeneração está mais próximo do umbral? Porque, como essas pessoas que estão lá são as que estão com mais debilidades ainda do ponto de vista moral, só um minutinho, tá, Elaine? Já vou passar a palavra para você. O que acontece? A condição vibratória delas é inferior, portanto, mais semelhante ao umbral, porque a sede do Ministério da Regeneração fica próxima de todas as outras, lá próxima à governadoria. Porém, do ponto de vista vibratório, entendeu? Aquelas ela é mais pessoas são. próxima ao umbral. Mas eu Ela acho, não ela sei está se... mais próxima do ponto de vista de sintonia. É só a gente lembrar que quando o governador precisou fazer aquela intervenção, vocês lembram? Ele fechou o Por causa Ministério. dos problemas de alimentação, né? Isso, ele fechou o Ministério da Regeneração por 6 meses. Se eu não me engano, Uhum, se não me falha a memória, aconteceu isso. Ele além de colocar a cerca magnética, né, nos arredores da colônia, ele suspendeu as atividades da regeneração. Na realidade, ele suspendeu o intercâmbio, né, do Ministério da Regeneração. Então, então, essa proximidade do umbral, ela não é física, da sede do Ministério.
é do ponto de vista vibracional. Vibracional, é. Agora, Similaridade. Deixa eu só passar a Uhum. palavra para a Elaine aqui, Patrícia. Pode falar, Elaine. É uma dúvida que eu tenho. Todos os espíritos desencarnados, eles passam pelo umbral? Acho que não, né? Responde aí, Gilberto. Você está muito caladinho hoje. Depois eu comento também. Não necessariamente. É de acordo com o grau de elevação espiritual de cada um, para que ele não precise passar pelo umbral. Mas a maioria, né? Acredito eu, não sei. A maioria pelo seguinte sentido. Como aqui nós estamos num planeta de provas e expiações, não é? Em que há uma predominância do mal, né? Ainda, ou seja, a quantidade de pessoas em desequilíbrio ela é muito grande. Umbral, o que é? Uma região do plano invisível, da espiritualidade, que atrai as pessoas, né? Automaticamente para lá quando elas desencarnam. Mas o que significa a palavra umbral? Umbral, a gente deve lembrar que é aquela parte da porta, quando você está atravessando a porta. No dicionário, né, isso é que vai ter lá a definição. Então, seria como um se lugar você de ficasse passagem. ali na porta sem entrar, não é isso? Exatamente. Você não entra num determinado lugar sem passar por esse umbral. Então, o umbral nada mais é do que uma região transitória. Porém, esse tempo de transitoriedade, ele pode levar um dia, um mês, um ano, um século, um milênio. Depende de cada um, né? Exatamente. Nós sabemos, pela literatura do próprio André Luiz, que tem espíritos que estão nessas regiões de trevas inferiores, nem é umbral. É ainda mais inferior do que umbral. Há séculos, né? Tem, me falhou a memória agora, um livro do Dr. Bezerra, psicografado pelo Ivone do Amaral Pereira, não sei se é Dramas de Obsessão, alguma coisa assim, que narra a história de espíritos que eram envolvidos na Inquisição, que 500 anos depois, eles ainda estavam se digladiando, ainda achavam que eles estavam na Idade Média. Então, ou seja, o umbral, quando a gente fala assim na região do umbral, é uma região que tem como condição essa similaridade de vibrações, não é? Então, agora, tem pessoas, como a Elaine fez a pergunta aí, que precisam passar por umbral? Não. Não, né? Uma pessoa, por exemplo, que ao desencarnar, ela estava em paz com a consciência, ela tivesse praticado bem, ela não tinha raiva de ninguém, né? Ela estava em perfeito equilíbrio, com o coração tranquilo, ela já é resgatada para uma colônia, tipo nosso lar, ou até superior. Uma pessoa, por exemplo, como o Chico Xavier, a gente não cogita da hipótese do Chico ter passado pelo umbral, e a própria literatura espírita, né, fala que ele foi recebido pelo, né, milhares de pessoas na espiritualidade que ele tinha ajudado, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, essa passagem pelo umbral, ela não é como assim, se a gente for na definição, já vou passar a palavra para você, Renato, se a gente for na definição de umbral, não tem como você entrar no recinto sem passar pelo umbral da porta. Mas, às vezes, essa passagem é relâmpago. É só, digamos assim, uma passagem atravessando mesmo. E não
Sem parar, né? Não Sem- estacionando lá. Pode falar, Renata. A gente vai lembrar aqui que lá no capítulo 7, quando a gente estudou lá as explicações de Lísias, e Lísias fala para o André que Deus, né, não precisa das nossas penitências. Não é necessário que a gente sofra, não é necessário que a gente faça pactos, né, promessas, absolutamente nada a esse respeito. E Lísias diz o seguinte, mas a gente tem que entender, né, ele ainda fala, usa um termo lá assim, convenhamos que as penitências nos prestam grandes serviços. Ele estava falando para André, naquele momento, que se André tivesse elevado o pensamento dele, né, ele passou lá por lá mais de 8 anos, se ele tivesse se lembrado de fazer uma oração, de elevar o pensamento, a estadia dele lá poderia ter terminado na mesma hora, como terminou quando ele fez a prece 8 anos depois e Clarencio foi resgatá-lo, né? Então, assim, a gente lembra que nós estamos no umbral, a Terra aqui, aonde nós estamos agora, é um umbral grosso, né? Quando a gente desencarna, a gente atravessa esse portal. E como já foi falado aí, o que vai definir o ambiente que a gente vai estagiar por mais tempo ou menos tempo é a bagagem que a gente está levando com a gente de culpas, de raivas, de ressentimentos. Porque, como disseram aí anteriormente, tem espíritos que não permanecem nessas paragens. E aí a gente vai lembrar de outras obras, né, do André Luiz, que a gente ainda vai estudar, mas quem já leu conhece, falando que lá tem vários ambientes, essa zona umbralina, esse espaço, né, espiritual, que os espíritos se reúnem, é, é, vai de conformidade com os seus interesses. Então, em regiões umbralinas, existem espíritos muito avarentos, existem espíritos muito briguentos, existem espíritos muito belicosos, muito orgulhosos, e eles se reúnem por similaridade de intenções e de sentimentos. Então, se nós estamos trabalhando para nos libertar das nossas mazelas morais, né? Eu não gostava de fulano, porque fulano uma vez me afrontou, fulano uma vez fez isso ou aquilo comigo, mas eu estou trabalhando para deixar isso para trás, então eu estou trabalhando em mim o perdão para ele e para mim, né? Porque se eu recebi isso, então eu também aprendo que eu preciso agradecer pelas coisas que eu recebo, para eu também poder me melhorar, porque a gente não é confrontado porque nós somos espíritos perfeitos, nós somos confrontados nas nossas dificuldades. Então, se a gente está se libertando dessas condições que nos deixam presos aqui, ó, atrelados à Terra, a condição da qual nós vamos estar, que nós vamos nos encontrar quando a gente desencarnar, quando a gente deixar o corpo físico, é essa condição que é o nosso passaporte, é esse ambiente que a gente vai encontrar. Então, a gente tem na literatura vários relatos de espíritos que desencarnam, estão sonolentos e já são levados para regiões, né, hospitalares, mas lembrando que tem regiões que eles precisam ser guardados, adormecidos em territórios mais densos, né, mais hostis, de acordo com as suas necessidades. Então, tem espíritos que são levados para hospitais, são levados para colônias, são levados para outras colônias fora da Terra, de acordo com a sua evolução moral. Então, o estágio no umbral a gente já está, né? O que vai facilitar a nossa passagem, o nosso regresso para a nossa casa e as condições é como a gente está vivendo agora. Então, não, nem todo espírito vai estagiar naquele ambiente que a gente pensa, né? Que é uma coisa só para todo mundo. E existe
lembrando que existem os ambientes diferentes para cada grupo de espírito. Ô, Patrícia, seu microfone desligou aí, liga aí, por favor. Ah, ó, desligou sozinho. Hein, Renata, você disse, né, que o André poderia ter ficado pouco tempo, mas ele mesmo fala depois, eu não sei em qual capítulo aqui, está, que ele, ele encarnado, ele não era dado a preces, a religião, a nada, né? Então, Sim. no momento que ele desencarnou, eu acho que ele nem pensou nisso, né? Não, tanto que essa consideração, quem faz com ele, não é ele fazendo por si mesmo, é Lísias fazendo essas considerações, trazendo esses esclarecimentos para ele. Porque lá, se a gente lembrar que lá no capítulo 5, capítulo 6, ele fala sobre isso, né? Ele vai tratar da condição dele lá, recém-chegado ao nosso lar, né? Que ele não era, nunca foi um espírito afeito a nenhuma consideração de cunho elevado espiritualmente. Então, Lísias que vai esclarecer para ele. Se a sua conduta tivesse sido diferente, porque não há razão, nenhum espírito está fadado a passar e a permanecer no umbral. São as condições que o levam para lá e o seu estado de alma que o mantém lá. As suas irreflexões, a sua falta de elevação espiritual que o mantém atrelado naquela condição de sofrimento. E isso a gente pode trazer para a gente na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa vivência. A gente adoece o nosso psiquismo porque a gente fica preso a questões assim, já se passou 40 anos e a gente reage a situações como se elas tivessem acontecido ontem. Isso aí é um atraso nosso, né? Inclusive, o Lísias fala com ele que o Clarencio estava lá o tempo todo, mas ele não conseguia sentir o Clarencio, porque a vibração dele estava muito baixa, ele não conseguia. Só depois que ele fez, né, a prece dele, e foi uma coisa sincera que ele conseguiu visualizar o Clarencio. Sim, e quando a gente pensa, Patrícia, por exemplo, que, mas coitado, ele não conseguia, né? Ele era um espírito muito terra a terra, muito materialista, ele não conseguia mensurar, cogitar Deus, a bondade, o amor, nada disso. Mas precisou daquela extensão de dores e de sofreres para ele lembrar disso, porque aonde ele estava, ninguém lembrava ele de Deus. Foi uma busca dele nele mesmo, intimamente, né? Intimamente. Como você falou, Clarencio estava lá com ele o tempo inteiro. É tão o tempo inteiro que eu chego até a acreditar que Clarencio era o mentor dele. Então, Clarencio estava lá, mas ele não ouvia, ele ouvia as próprias dores, ele ouvia as coisas que o importavam, onde que está a família, como que está a família, eram as considerações que ele fazia, né? Então, todas essas situações que o André vem trazendo para a gente, que a gente vai refletindo, é para a gente lembrar que se a gente desencarnar essa noite, a gente tem um material, a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente poder usar em nosso benefício. Porque a condição de dor e de sofrimento, ela se mantém enquanto a gente se mantém nessa postura para tudo na vida e até depois da vida física, né? Isso aqui. Cadê? Pode seguir a leitura aí, Patrícia. Eu estou procurando aqui onde eu parei. Da parte aqui, né, governador, isso, né? Tá. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade do grande templo da governadoria,
para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço, em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse íntere, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Muito bem. Por exemplo, o governador, ele ia, né, ajudar o pessoal da regeneração, ele não descansava quase nunca, né? E ele ia no ministério que mais precisava, que era talvez o mais difícil, o mais Agora, eu desafiador. acredito, não sei se eu estou certa, mas olha, para você ver, o que eu imagino que no desencargo, quando é recolhido, vai para o Ministério do Auxílio. Só vai para o da regeneração se não se adaptar. Seria isso? Foi o que eu entendi, mas não sei. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque O objetivo é o depois que a pessoa se restabelece fisicamente, existem oportunidades de trabalho no Ministério do Auxílio, mas para que a pessoa possa trabalhar no Ministério do Auxílio, ela tem que ter uma condição mínima, digamos assim, um equilíbrio, um entendimento, uma vontade de melhorar, uma vontade de aprender, uma vontade de ajudar. Se a pessoa não tem, né, essas características, é como se ela tivesse que voltar para uma reciclagem, para fazer um curso mais assim, mais intensivo. E como mesmo Lísias falou, desculpa, mas ele fala, por exemplo, que lá não existe. Você só vai mesmo para o trabalho quando você está realmente apto. Sim. Não tem, assim... Não tem privilégios. Não tem, não. Não tem padrinho, nem... Igual a lei de Deus, né? Que também não tem privilégios. Agora, a tendência do trabalho, né? Porque o ministro Clarencio, ele não descansa, né? Ele reserva poucos minutos, poucos instantes para um descanso. Ele nunca sai, ele não larga o governador, né? As suas funções. Obrigada. E aí, lembrando que esse livro foi escrito em 1943, né? Não é isso? E Lísias fala, alguns capítulos atrás, que há pouco tempo tinha se comemorado 114 anos dele em trabalhos contínuos, né? Lá em nosso lar. Então, ele está lá, vamos fazer uma conta rápida aí, 1943 menos 114, dá o que aí? 1800 e o quê? Tem 43, 114, 43, 57 com 14. Se eu não me engano. 67, 69, 70, 71. 71 de 1900, né? Menos 71. Então, seria 1800 e...
e 29, 1830, uma coisa assim, né? Desde 1829, mais ou menos. 1830, por aí, que ele já estava trabalhando, possivelmente continua trabalhando até hoje, né? Então, a gente vai observando o nível dos espíritos. Eu acho que é nesse livro aqui que mais à frente vai se falar sobre Veneranda, né? Que estava, acho que há mais se não me falha a memória, 300 anos também trabalhando. Então, para você ver o quão esses espíritos são especiais, né? Eles são especiais porque eles amam. Não é porque eles têm uma faculdade, não é porque eles falam línguas, não é porque eles, né, são assim assado, não. É porque eles amam, é porque eles procuram entender a natureza humana. Enquanto a gente está caminhando, a gente procura julgar a natureza humana, né? Como se a gente não fizesse parte do mesmo contingente. Então a gente olha para o outro e estabelece um julgamento. Ah, fulano é assim ou fulano é assado. Eles não, eles se baseiam, né? Essa métrica deles é uma métrica de observação de amor, do indivíduo que está aprendendo, que está caminhando. E aí a gente lembra que não existe mágica, que aonde eles chegaram, para chegar onde chegaram, caminharam os caminhos que a gente está caminhando. Claro que cada um faz as suas escolhas, que são mais assertivas ou não, no decorrer desse trajeto. Mas é muito bonito de observar, né, quem são esses espíritos que nos tutelam aqui e nos tutelam lá. Quando a gente está passando. Lembra que Elísias falou na semana passada que é uma instância, é um lugar de repouso. Aqui é só para passar, ninguém vem para ficar. Então, quando você está passando, você é acolhido e recolhido, recolhido e acolhido por espíritos dessa envergadura de sentimentos. Isso são coisas que a gente não pensa, né? A gente não para refletir sobre isso. Claro que são muitas informações, mas a gente não para refletir sobre isso, do quão é laborioso nos receber, o quão é laborioso tratar da gente, cheio de mazela, cheio de eu, cheio de orgulho, né? Cheio de orgulho. Se fosse só orgulho, já era problema que não acabava mais. Mas ainda tem uma pá de coisas aí por detrás disso. Você deveria agradecer, se lembrar disso com muita frequência. Ô, gente, mais alguém quer contribuir aí, participar? A palavra está franqueada aí, antes da gente concluir. Quer falar alguma coisa aí, Jane? O seu está sem microfone, agora que eu lembrei de novo, é verdade. Tudo bem. Ô, Patrícia, então, faz a oração final para a gente, que aí depois da oração eu paro a gravação e a gente discute quem que vai apresentar o capítulo 12, que é justamente sobre o umbral. Faz a oração para a gente, por favor. Agradeço ao Mestre Jesus a oportunidade de participar desse edificante estudo e poder sanar as minhas dúvidas e aprender cada vez mais dentro das palavras de Jesus para conseguir uma evolução pouco a pouco, a cada dia, e agradeço por tudo. E vamos rezar, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.